gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu trouxe a Dani, porque como vocês sabem, agora a gente mora juntas, somos flatmates. Aê! Estamos muito felizes. Se você ainda não viu os outros vídeos, tem o vídeo da minha mudança saindo do The Fits, que eu precisei arrumar tudo. Aí tem o primeiro vídeo da mudança nesse novo apartamento e também o segundo vídeo onde a gente já mostra mais ou menos como ele está ficando, com alguns móveis e tal. Eu vou deixar nos cards pra você assistir, porque o vídeo tá bem legal. Muito legal, gente. Você pode entender como é que foi essas primeiras semanas caóticas. E aí a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra vocês mandarem perguntas relacionadas a esse universo de tipo alugar um apartamento em Berlim, como é que funciona, quais são as dúvidas de vocês em relação a isso. Eu trouxe as maiores dúvidas aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um assunto bem extenso, então pode ser que o vídeo fique um pouco longo, mas se você tá pensando em vir morar na Alemanha, em Berlim, acho que vai ser um vídeo muito bom, cheio de informação, porque você vai saber várias coisas que a gente meio que aprendeu na marra, muitas dicas, coisas que às vezes a gente pesquisava e não encontrava também. Então, exato. Vai ter dicas de ouro aqui, então compartilhem, deixem um like. Exato, se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, deixa o teu like aqui embaixo, vamos nessa. Bom, acho que a primeira coisa que a gente pode falar, amiga... Eu acho que a gente pode falar sobre como é essa busca por um apartamento aqui em Berlim, né? E eu acho que é muito importante dividir em duas situações. Eu acho que uma situação logo quando tu chega na cidade, que é quando tu precisa de um temporário, quando tu precisa entender, conhecer a cidade, saber quais são os bairros, entender um pouco o que tu quer, o que tu gosta. E a segunda parte seria quando você for procurar o seu apartamento permanente, o definitivo, que é esse o que a gente está nesse momento. Exato, é bem comum que o temporário, né, ele seja de 3 meses a 6 meses e que você ainda consiga, de muitas formas, alugar ele estando ainda no Brasil, sabe? Tipo, que nem o The Fits, que oferece estúdios para estudantes, existem também outras empresas, eu vou deixar todos os sites na descrição, inclusive, tanto desses quartos e coisas mais específicas para estudantes, como foi o caso do estúdio onde eu morei primeiro, nos meus primeiros 6 meses aqui, quanto também, tipo, sites mais de imobiliária e outros sites que você procura realmente um apartamento inteiro e não só um quarto, que isso já é uma grande diferença, né? E além dos estúdios estudantis que tem, a gente também tem as opções de você alugar só o quarto, o que eles chamam de VG aqui. Então é quando você só aluga aquele quarto, mas divide com outras pessoas, que foi o que eu fiz nos primeiros 6 meses. Então eu acabei me mudando 2 vezes, eu tive que ao todo registrar 3 vezes o Amelno, né? Então assim, porque cada vez que tu te muda, tu precisa fazer o Amelno de novo. Então, só relembrando que é muito importante, sempre quando vocês vierem pra cá, procurar apartamento, ficar, mesmo que seja temporário, mas que seja por algum objetivo de estudo, trabalho, você precisa ter o registro da cidade, que esse é o Amelno, que a Mí já com certeza falou várias vezes aqui em diversos vídeos. Falei mesmo. E então é importante que você sempre pergunte, essa acomodação vai me dar direito a ter um Ameldon? Que quem te dá isso é o landlord, né? O dono da casa ou da imobiliária, enfim, da empresa que vai te oferecer esse documento pra você ir lá e se registrar na cidade. Casos como, tipo, quando você subloca de alguém, por exemplo, você tem lá num grupo de brasileiros no Facebook, aí fulana vai viajar por 4 semanas e vai alugar o apartamento dela, sublocar pra alguém que esteja vindo na cidade e tudo mais. Você pode fazer isso? Pode, mas você não vai poder ter direito a Ameldon nessa situação, porque você vai estar sublocando de alguém que tem o Ameldon, saca? E muitas vezes isso nem é legal, sabe? Legalmente falando, mas aquele jeitinho brasileiro, né? Muita gente faz, mas é só, tipo, dando uma dica aqui, porque é importante que você alugue algo quando eles possam te oferecer um Ameldon. Mas é caótico, porque, tipo, a indústria e esse movimento do imobiliário em Berlim acho que assim como em várias cidades, tipo Londres também, minhas amigas que moram lá falaram sobre isso, em capitais, enfim, em cidades que estão, tipo, crescendo e recebendo bastante estrangeiros e tal, eu imagino que é complicado mesmo. E eu acho que especialmente também após a situação da guerra, vai ainda deixar mais difícil o que já não era muito fácil antes, quando a gente procurava apartamento. Então vai ter muita demanda, pouca oferta e assim, realmente, gente, é uma caça, assim, completamente na unha. Então, assim, cada pessoa que a gente conversa, cada uma teve uma experiência completamente diferente. E hoje a gente entende quando perguntam, nossa, como é que vocês encontraram o apartamento de vocês? E realmente, às vezes são situações, assim, de sorte única, depende dos contatos que tu tem, dos amigos que tu conhece, das
pessoas também, porque eles falam muito aqui também que é por indicação. Então, por exemplo, essas imobiliárias que alugam casas mais pra apartamentos mais definitivos e tal, eles acabam até considerando muitas indicações. Total. Então, se você tem um amigo alemão que te indica, pode ser muito mais fácil. Um amigo que já esteja morando naquele prédio, como foi Exato, pra você, né? exatamente. Então, assim, são pequenas variáveis que pode te ajudar ou às vezes pode até te dificultar, porque uma outra pessoa vai ter essa vantagem na tua frente, né? Exato. A concorrência é muito alta, então, tipo assim, você, nesses sites que a gente tá listando aqui na descrição, você entra, você pesquisa, eu quero em Berlim, na região tal, até tanto, e aí você vai encontrar uma listagem gigantesca, você também pode filtrar lá se você quer que aceite pet ou não, se você tá levando seu cachorro, seu gato ou não. É até importante trazer aqui que, por exemplo, se você tem um cachorro, você tem que pagar um imposto por cachorro que você tem, gato não precisa pagar esse imposto, e é muito mais comum que, quando eles falam de pet, eles estão se referindo a cachorro e não necessariamente a gato. Então pode ser que mesmo num lugar que não aceite pet, você consiga levar um gato, consiga conversar com o landlord pra levar o seu gatinho. Então, quanto a isso, não tem problema. Eu acho que uma dica muito importante em relação a essa questão dos filtros, eu acho que a primeira dica que eu dou pra quem tá vindo pra procurar temporário é deixa o mínimo de filtro possível. Assim, deixa só o range de valor e de localização e vai procurando, vai caçando, porque senão tu vai restringir muito a tua busca e não vai aparecer às vezes uma opção ali de um apartamento que poderia ser interessante. Então até no valor, por exemplo, eu tenho um budget de 600 euros por mês. Põe um range de 700, porque daí tu vai ver uns 650, uns 670, e aí pode ser que você consiga, né, trazer uma flexibilidade aí no teu budget e aí tu encontra um apartamento legal. Exato. E também lembrar que, tipo, não vai ser perfeito, assim, sabe? Tipo, já é muito caótico a procura aqui, então sempre vai ter uma coisinha ou outra que provavelmente você não vai gostar completamente, você, esperava algo um pouquinho diferente, mas é aí que a gente tava conversando que foi o que realmente nos fez escolher por esse apartamento, porque a gente tinha algumas coisas que a gente não abria mão. Então, por exemplo, eu e a Dani, a gente não queria dividir quarto. Então, uma das coisas que a gente tinha como regra pra procurar nosso apartamento tem que ter 2 quartos, cada uma tem que ter o seu quarto. Outra coisa, a gente quer receber amigos, a gente gosta muito de tipo, ser host, então a gente precisa ter uma sala que comporte pessoas. Então, essa era, tipo, nossa segunda coisinha na lista que era muito essencial pra gente. Se tiver uma cozinha grande, melhor ainda. O quintal não era um pré-requisito, mas, tipo, nos ajudou muito a escolher esse apartamento. Então, a gente tinha uma listinha de coisas que a gente, tipo, disso eu não abro mão, mas também não eram muitas. E aí a gente meio que foi procurando e se aplicando em apartamentos que tinham mais ou menos essa... que davam match nas nossas prioridades. E acho que um outro ponto legal também de comentar aqui é sobre essa questão de quando você coloca pra pesquisar quarto, cômodos. Então, assim, aqui em alemão seria Zimmer, e eles não consideram Zimmer só os quartos, tá? Então, normalmente, se tu tem lá 2 Zimmers, significa que são só 2 ambientes. Então, tipo, às vezes um quarto e uma sala. Então tem que ter muito cuidado com essa nomenclatura. Então, se você quer 2 quartos mais uma sala, então tu tem que olhar lá se tá colocando assim 3 Zimmers. Às vezes eles, dependendo do site, eles até têm uma diferenciação entre Zimmer e, sei lá, Bed Zimmer, uma coisa assim. Aí isso consegue te ajudar nessa filtragem, né, nessa busca. Mas então é importante que tenha esse cuidado pra não cair, às vezes, nossa, eu botei lá de 2 Zimmers, mas só veio tipo um quarto. Como Exato. assim? Então é um pouco isso. Eu e a Dani, a gente pesquisou bastante. A gente ficou por muito tempo se mandando muito link. Amiga, o que tu acha desse? Vamos se aplicar pra esse. Porque aí que tá. Quando você encontra ali, você tem que mandar uma mensagem, falar um pouco sobre você. Então a gente criou um textinho do tipo, eu sou a Daniele e eu sou a Michelle, temos tantos anos, somos do Brasil, a gente tá estudando isso, a gente trabalha com aquilo, a gente, sei lá, tem isso como hobby, a gente faz isso e aquilo. Enfim, falando um pouco realmente da gente, pra que a gente consiga, tipo, fisgar a atenção ali do landlord, pra que ele pelo menos combine uma visita, porque é isso, né? Você faz esse primeiro contato e aí você tenta marcar um terminho ali pra visitar o apartamento. Eu acho que sobre isso é importante falar que tem uma diferença pra quando é temporário e pra quando é definitivo. Normalmente os sites de temporário, que a Mi já falou que vai listar aqui, eles não te deixam visitar os apartamentos. Então você vê via site lá todas as fotos. Você pode pedir pra pessoa que é o teu agente nesse site te mandar
mandar outras fotos, outros vídeos. Pode até pedir pra ver se rola uma visita ou não. A gente tentou em alguns, não rolou, outros rolaram. E normalmente tudo acontece por essa plataforma. Exato. Então até a questão de você assinar o contrato, de você fazer o primeiro pagamento do depósito ou o pagamento pra reservar aquele apartamento que tu quer. Já os apartamentos definitivos, rola todo um processo completamente diferente, onde você envia documentação pra caramba, assim, uma pilha, assim, quase que o teu histórico de vida, e aí eles escolhem se você vai ser selecionado pra ir fazer a visita. Exato. Se você for selecionado pra ir fazer a visita, você não faz sozinho. Você vai com um monte de gente, então pode ter de 10 a 20 pessoas fazendo a visita nesse mesmo local. Na mesma hora. Na mesma hora, e aí você vai ter essas concorrências ali. E normalmente, né, de amigos que a gente tem que fizeram por esse caminho, falam que normalmente as entrevistas na maioria das vezes são em alemão, então eles priorizam pessoas que falam alemão. Ou famílias. Ou famílias, casais. Então, assim, tem toda uma seleção que eles fazem, assim, do perfil, de características que eles querem dos inquilinos, que acabam dificultando aí a tua... Enfim, você achar o apartamento ideal. Exato. Então é um pouco essa diferença de apartamentos temporários e apartamentos definitivos. Até no definitivo a gente tem um amigo que ele ia dividir o apartamento com outro amigo, mas eles fizeram uma carta falando que eles eram um casal pra tentar facilitar deles conseguirem um apartamento. E eles conseguiram o apartamento. Mas, tipo assim, eles tiveram que fazer essa mentirinha boba, porque assim, se você fala que você é estudante, vai dividir o apartamento com uma flatmate, o landlord já pensa, putz, eles vão acabar com o meu apartamento, vai ser festa todo dia, ou sei lá, sabe? E aí quando você tem essa opção, tipo, duas meninas solteiras e estudantes querendo um apartamento desse tamanho, e uma família de, tipo, esposa, marido e uma filhinha, ou só um esposo e marido com os dois trabalhando na Alemanha, o cara vai falar, mano, isso aqui tá muito melhor, mais safe, muito mais né? seguro do que essas minas doidas, né? Não, e inclusive esse nosso amigo, ele até falou, gente, quando vocês forem escrever o perfil de vocês, fala que vocês são voluntárias, fala que vocês ajudam no meio ambiente, que vocês têm isso, que aquilo, que vocês são perfeitos, maravilhosos, funcionário do mês, entendeu? Porque eles até falam, não, floreia bastante, porque isso faz com que chame a atenção do landlord, né? De pessoas. Te destaca e também te ajuda aí ter coisas a teu favor pra eles quererem que você seja o inquilino, né? E a mesma coisa vale também pra comprovação de renda, que depende, né? Tipo, e vai ser diferente se você tá pegando um lugar temporário ou permanente, assim. Pro temporário, por exemplo, lá pro Defetes, eu precisei pagar o calção e provar que eu era uma estudante que tinha conta bloqueada. Mas também você pode comprovar através de, por exemplo, a Dani fez através de sponsor, né? Que ela falou que os pais dela iam ajudar ela durante o período que ela estivesse estudando aqui. Mas quando você vai pegar um permanente, que é tipo um contrato maior, de pelo menos um ano, aí, menina, você tem que ter um contrato de trabalho, ou você tem que ser uma herdeira. Ou você é uma herdeira. Exato. Você tem um sobrenome assim chiquérrimo, ou você fala que, né, você tem um contrato de trabalho. A Dani, por exemplo, ela trabalha aqui na Alemanha, ela trabalha de casa, mas ela tem um contrato de trabalho alemão, só que part-time, né, porque ela tá estudando ainda, então é um contrato não muito grande também, porque tem outra coisa, se você vai alugar um imóvel permanente, o valor desse aluguel, ele não pode ultrapassar 1/3 do seu salário. Então, tipo, você ganha 3 mil euros por mês, limpo, né? Depois de tirarem 42% de imposto. Se você ganha lá limpo 3 mil conto... Se você ganha 3 mil conto, tipo, o aluguel quente não pode passar de 1.000 euros. E aí tem esse lance do aluguel quente e frio também. Quando você vê, às vezes, no filtro, né, tipo, dos sites, você sempre coloca no quente, que é o máximo que você pode pagar. Então, por exemplo, eu pagava 750 no Defetes quente. Ou seja, incluso todas as contas. Um aluguel frio vai ser o aluguel só do lugar, mas você vai ter que pagar por fora energia, água, internet, etc. Gás. Mas aqui é muito comum você ver o aluguel quente com todas as contas inclusas, e essa é a melhor forma de você pesquisar, porque aí você já vai na expectativa, porque às vezes você vê tipo, putz, que barato, mas daí é frio, daí dá um... Nossa, e aí às vezes duplica o valor quando vai colocar todas as contas, né? Exato. Então acaba sendo até frustrante às vezes, porque tu acha algo bem legal e aí não rola. Não rola, o budget não deixa. E aí, aproveitando falando sobre budget, né, vocês perguntam muito sobre faixa de aluguel. A
Amiga, quanto que tu pagou no primeiro quarto que você morou aqui? Olha, o primeiro quarto que eu morei aqui, ele era um valor de 900 euros, quarto. Só o quarto. Só o quarto, mas como também foi uma coisa que eu consegui de última hora, tipo, porque, né, loucura, eu consegui fechar no valor de 750 euros. Isso. Quente. Eu paguei lá no The Fits, um estúdio só pra mim, que, né, vocês lembram, viram aqui no canal. Se não viu, tem tour lá no estúdio, eu vou deixar no card pra você ver, caso você esteja novo aqui. Eu pagava 760 quente. Aí a Dani foi pro segundo lugar. Daí eu mudei, porque nesse primeiro eu fiquei 3 meses. E aí pro segundo lugar que eu fui, eu consegui achar um bem mais em conta, 580 euros quente, mas era um quarto minúsculo, Bem uma casa pequenininha, minúscula. numa casa bem pequenininha. Era numa localização A região muito era boa. maravilhosa. Era no Mitte, que era realmente centro, Exato. então ela tava na frente de uma estação de metrô, na frente de um supermercado. De 2 estações, praticamente, que era o 6 e o 2, e eu tava na rua ali do Checkpoint Charlie, então, tipo, já uma localização bem... Super boa. Bem central, bem de turismo, né? Então tinha muita coisa por perto. Isso. Era uma ótima localização, mas o apartamento era muito pequeno, então a gente sente falta de ter esse espaço que a gente tem. E agora, por exemplo, onde a gente tá, o aluguel quente é de 1.050 euros. Que dá 525 pra cada uma, e é mais barato do que eu pagava num estúdio minúsculo e do que a Dani pagava num quartinho. E a gente tem cada um no seu quarto, a gente tem um banheiro grande, a gente tem máquina de lavar, que eu não tinha isso no meu estúdio, a gente tem sala, quintal, enfim, só que cozinha grande, né, sala de jantar, é outra vibe, a gente paga mais barato, só que a gente não tá na localização ali bem próximo ao centro como a gente tava antes. Mesmo assim, a gente tá na frente de um ponto de ônibus. Em 30 minutos a gente tá na escola, em 25 minutos a gente tá na Alexanderplatz. Antes era tipo 10 minutos pra mim, agora é 25 minutos de transporte. Mas acho que a chave, né, o segredo tá em você pegar um apartamento que seja perto de uma estação de metrô ou de um ponto de ônibus, porque isso vai facilitar muito a tua vida. Muito. O transporte público aqui em Berlim funciona super bem, então se você tá próximo de uma dessas coisas, vai ser tranquilo pra você chegar a qualquer lugar. Tem gente e até amigos nossos que moram bem mais afastado de Berlim, mas levam quase que o mesmo tempo que a gente pra chegar na Alexanderplatz, por exemplo, porque tem uma linha específica de um S-Bahn, de um U-Bahn que vai direto e leva eles em tipo meia hora, 40 minutos pro centro da cidade. Então aí que tá o segredo, e é por isso também que a gente paga mais barato e fica tão bom, né, 500 e tanto pra cada uma por mês, morando um pouquinho mais ao sul do que a gente morava antes, mas um bairro super gostoso. Não, maravilhoso. E eu acho que também a dica é vocês não saírem da região AB, assim, do Ring. Não sai do Ring. Então, e é muito grande a região do Ring. Sim. A gente acha que não é, mas é. E eu acho que depois, logo que você chega em Berlim, tu quer ficar na parte mais central. Então, é compreensível saber que as pessoas querem ficar no Mitte, em Kreuzberg, né? Às vezes em Charlottenburg, em Wedding. Enfim, depois de um tempo que tu mora aqui, que tu entende que, cara, é super de boa o transporte. Lugares mais afastados daquela região central tem parques lindíssimos, tem muita coisa nova pra conhecer na cidade. Você fica mais tranquilo e de boa. Então a gente tá muito feliz com essa localização. Já estamos conhecendo a nossa quebrada. Exato. Então, assim, e já tá super prático na minha. Assim, já é muito fácil a gente já saber como a gente Se localizar. e como a gente também se, né, como é que fala? Se movimenta, sabe? Entendi. Sabe a palavra? Entendi. Tipo, você... Enfim. A gente Se locomover. Nossa, olha a palavra. É que ela tá falando muito alemão, por isso que ela tá esquecendo. Ai, gente, Não, mas é isso, a gente já entende onde a gente tá. E eu acho muito legal porque cada bairro de Berlim, isso é algo que vocês perguntam, quais são os melhores bairros pra morar? Depende do seu estilo de vida. Cada bairro é até engraçado, assim, tem memes sobre os bairros, sabe? Tipo, Kreuzberg é um estilo de galera, Prenzlauer Berg é de outra, tipo, mais família. É assim, Kreuzberg é é droguinha, Prenzlauer Berg é a galera que quer ser mãe, isso, já é família. Só tem família. Aí Charlottenburg é a galera que é mais, assim... É playboyzinho, patricinha ou idosos. Exato. Neukölln é onde a gente mora. Neukölln já é Neukölln Kreuzberg, né? Porque a gente também não é divisa. É bem assim. diverso, bem vibe. Exato, maravilhoso. Aí tem, tipo, o Mitte, que falam que é tipo a patricinha de Beverly Hills, sabe? Galera da Paulista, de São Paulo. Exato. Friedrichshain. É tipo bem também meio Faria Lima. Mas tem muito bar, restaurante, café, enfim. Então, bairro depende muito de onde você quer morar, do tipo de estilo de vida que você tem. Mas cada um tem muito a sua característica própria e também tem meio que o seu centrinho próprio. Então, às vezes, tipo, eu não vou pro centro de Berlim, um centro específico pra curtir, pra aproveitar, pra ir pra um bar. Não, às vezes
vezes a gente vai pra um bairro X e curte aquele bairro, às vezes pro outro e etc. Então a mesma coisa a gente sente aqui. A gente tem supermercado, farmácia, tudo que a gente precisa por perto. A gente não precisa se deslocar muito pra ir pra outros bairros pra resolver alguma coisa, porque tem tudo aqui também. Então isso é muito bom. Ainda sobre a faixa de aluguel, que é algo que além dos bairros você tem que considerar, é se o apartamento ele é mobiliado ou não. Se ele é novo, se é um prédio novo mais antigo, se ele é, claro, perto desses lugares, mas por favor, pega algo perto de pontos de transporte, pelo menos, assim, porque é importante. Mercado também, é muito comum aqui as pessoas fazerem mercado semanal e não mensal, como, né, a grande maioria dos brasileiros tem essa ideia de ir de carro pro mercado, encher carrinho e tal. Isso não é algo muito comum aqui. Então, assim, é legal que você more perto de um supermercado, porque provavelmente mais de uma vez na semana você vai ter que ir até um supermercado pra comprar uma coisinha ou outra e, enfim, fica muito mais fácil a sua vida se você morar perto de um. Além disso, além do aluguel, tem o valor do calção, que é o depósito, e é algo comum não só aqui na Alemanha, mas por toda a Europa, que basicamente quando você entra, né, e vai pagar o primeiro aluguel, você também tem que pagar um valor de até 3, 4 aluguéis no mínimo antecipadamente. Então, por exemplo, a gente tem, né, o nosso aluguel de 1.050 por mês, a gente precisou pagar 2.000 euros, né, de depósito, ou seja, 2 aluguéis pra poder entrar no nosso apartamento. Então, no primeiro mês a gente teve que pagar 2.000 euros mais um aluguel de 1.050. De 1.050 pra entrar no apartamento. Então, é algo que você tem que, tipo, saber antes, já ter isso em mente, porque vai uma grana. Essa grana do depósito, ela volta pra você depois que você sair do apartamento, mas é uma grana que fica parada ali. Não, sem contar que, assim, se você tá se mudando, você já tava morando aqui em Berlim, você vai mudar pra outro lugar, você lembra que tem esse depósito já parado, você ainda vai desembolsar mais o depósito no novo lugar que tu tá indo. Porque não é assim, você sai Exato. Na Alemanha, do anterior e já recebe o depósito. Na Alemanha tem uma lei que o lugar, né, os móveis, eles podem te devolver esse depósito em até 6 meses. É muito tempo pra, às vezes, ficar, sei lá, com 1.500 de depósito, sabe? Tipo, por exemplo, no Defetes eu paguei 2 e tanto de depósito. E eu já saí de lá e eu ainda não recebi essa grana de volta. Eu vou receber nas próximas semanas aí, não sei quando, mas isso é algo que não se tornou pra mim ainda e eu precisava estar preparada pra pagar o depósito dessa casa aqui. Exato. Então, né, tenha isso em mente. A gente não sabe muito bem como funciona, mas tem uma empresa que você pode meio que fazer um seguro de calção. E também eu sei, pelo que a Dani comentou, que dá pra parcelar o depósito, dependendo, né, do valor dele e tal. Pela lei alemã, você pode parcelar o valor do calção, dependendo por onde que você faz esse contrato. Eu acho que nessas imobiliárias. Eu acho que nessas imobiliárias onde você procura mesmo, tipo, que eles chamam de apartamento, assim, no piso, né, que eles falam. Normalmente que, assim, é só o AP e só a cozinha. Isso. E aí você mobília, então não é apartamento mobiliado, então são empresas mais pra apartamentos definitivos. E é mais pra galera que tá vindo, tipo, que já veio com visto de trabalho, que precisa ficar aqui por mais tempo. Porque esse é o ponto. A gente não conseguiu por esse local, porque nós somos estudantes, e mesmo que eu tenha um contrato de trabalho, o meu era part-time. Então, assim, a gente não tava conseguindo encaixar os nossos valores pra conseguir alugar esses apartamentos. E mesmo eu trabalho pro Brasil, né? Tipo, minha empresa tá lá, então eu não conseguia comprovar isso aqui também. Então a gente não conseguia pegar um apartamento assim, nesse tipo, né? Inclusive, o nosso apartamento tá no meu nome, então, dona Michelle, você tem que ser muito responsável. Exatamente, é só no da Dani. Mas, então, é isso. E daí você pode, dependendo, né, principalmente se você vai fazer como esse tipo de imobiliária, dividir o seu calção. Ou então fazer como um amigo nosso fez, eu vou deixar o link também na descrição, que é numa empresa chamada Kauschanfrei, alguma coisa assim, alemão, desculpa. Mas, basicamente, você paga um imposto, tipo, você paga uma mensalidade pra que essa empresa empreste esse valor do calção por você, e aí você paga essa empresa muito menos do que você pagaria pelo calção, e aí você não precisa ter uma grana parada, né? Tipo assim, esse 2.000, 3.000 euros parado com a empresa da imobiliária, porque você consegue pagar isso aos pouquinho. Então, dependendo do que fizer sentido pra você, pode ser legal. Eu acho que uma outra coisa importante de falar sobre os apartamentos definitivos são os seguros, porque aqui na Alemanha você tem diversos tipos de seguro que tu precisa ter. Então, assim, além de ter o seguro saúde, tem que ter o seguro da casa, do imóvel. Aí, dependendo do seguro que tu tem alguns que já tem alguns serviços ali
ter, que já cobre. Então, por exemplo, chave. Chave aqui é uma coisa que é muito cara se tu pede, porque tem prédios que às vezes, assim, que nem um prédio dos nossos amigos, é uma única chave que abre porta, garagem, keller, lixo, os apartamentos. Então, assim, se uma pessoa perde uma chave, tem que mudar a chave do prédio inteiro. E aí fica muito caro se você perde essa chave. Então, as pessoas têm que ter esse seguro, que é justamente pra, né, vai o seguro cobrir o, né, caso você perca uma chave. E caso você perca uma chave. Então, tem outros tipos de seguro também. Se pega fogo, se algo quebra. A Alemanha tem seguro pra tudo. Tem seguro pra tudo. Inclusive, se tem só uma curiosidade, se você tá na rua, daí sem querer você trombou numa pessoa, essa pessoa deslocou o ombro, essa pessoa ela pode te processar, você tem que pagar as despesas médicas dela. Então, na Alemanha tem um seguro que é pra outras pessoas. Então, você tem seguro pra cobrir... terceiros. Pra terceiros, exato. Mas é tipo assim, não é como se fosse um carro, sabe? Tipo, exato. seguro de terceiro num carro. É seguro de terceiro você andando. Em pessoa, andando, tá ligado? Então, assim, é muito louco. Então, também dê uma pesquisada em seguros quando vocês estiverem vindo pra cá. E agora, falando rapidamente sobre móveis, né? Porque a gente chegou no nosso apartamento e tava, tipo, hard time com mobília, né? A ideia era que ele tivesse cama, mesa, guarda-roupa e a cozinha completa, com alguns supplies, né? Tipo, talheres, pratos, bowls, etc. Tinha algumas coisas, a maioria a gente comprou, eletrodomésticos, enfim. Tinha uma chaleira elétrica, uma torradeira, daquele algumas jeito. Coisas a gente ganhou também. Ganhamos também de muitos amigos e tal. Então, mas pra economizar, tem o eBay, que se chama eBay Kleinanzeigen, que é um eBay pra doação e para as pessoas que querem vender coisas mais baratas. Então, tipo, o sofá a gente conseguiu de doação, a mesinha de centro, o tapete eu consegui de um cara que morava no Defeats e queria se desfazer. A nossa mesa. A mesa grandona a gente conseguiu de uma brasileira. Então tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Facebook, Marketplace no Facebook também, amigos, enfim, que você vai falando, gente, me mudei, tô sem móveis, alguém tá se desfazendo de alguma coisa? Nosso amigo Jani, por exemplo, nos deu uma mesa lá que tá na cozinha. Outras amigas deram coisas de, tipo, cozinha que não iam usar mais, enfim. Então tem muitas formas de você conseguir doações, tem também formas de você economizar comprando, por exemplo, algumas coisas usadas, como a gente comprou a geladeira, que comprar uma nova ia dar, tipo, 3 vezes o preço que a gente pagou essa, então também vale a pena se o seu objetivo é economizar. E é basicamente isso, né? Esses são os sites. Eu acho que não tem muito segredo. O legal da Alemanha é que as pessoas realmente fazem isso também de colocar nesses sites, mas também de colocar na rua. Então, se você tá caminhando pela rua e você vê um espelho, pega! O que aconteceu com a Dani às 3 da manhã, sei lá? Acho que era 1 da manhã, mas a gente tava voltando lá de onde a gente tava voltando. Da Sara. E aí, enfim, a gente encontrou um espelho na rua, voltei eu de Uber com um espelho pra casa. Falando isso, transporte, né? Como é que você transporta esses móveis? A gente pegou duas opções de serviço. O Uber XXL, que é o Uber, né, o maior carro disponível no aplicativo do Uber, mas aqui também funciona FreeNow e Bolt, outros aplicativos desses de corrida. E aí você paga, né, conforme a corrida e tal, e quando o cara tem um carro XXL, ele já prevê que você vai chegar com mala, vai chegar com uma coisa ou outra, Sacolada. vai ter que rebater banco, etc. Ou você também tem aplicativos como o ShareNow. O outro de corrida é o FreeNow. Eu sempre confundo os dois. Mas o ShareNow é um aplicativo que você consegue, tipo, alugar um carro. Mas não alugar um carro por diária. São carros que estão pela rua, aí você vai até um lado dele, desbloqueia o carro. É muito louco. É tipo patinete, bicicleta. Só que carro. E aí você aluga ele por tempo ou por quilômetro rodado. Então, um amigo nosso, Renato, ele consegue fazer isso, porque a CNH dele tá válida ainda e tal. Então, usamos tanto o Uber XXL quanto ShareNow pra fazer a mudança. Quando o assunto foi, por exemplo, a IKEA, que a gente voltou cheia de coisas, se você ainda não viu esse vídeo, clica no card pra assistir. A gente pegou um Uber XXL. O sofá e a geladeira, que eram coisas bem grandes, a gente contratou pessoas que... Até porque a geladeira a gente não pode deitar ela. Então precisava de um cara que, tipo, tinha um caminhãozinho, um mini caminhãozinho, e que tinha coisas pra, tipo, amarrar, né, o caminhão e tal. Bem a galera da mudança, que faz frete e tal. Tem essa galera aqui também. Inclusive tem um cara muito legal da Tunísia, se eu não me engano, Tunísia. Que é maravilhoso, vou deixar o contato dele na descrição, porque ele é muito bom mesmo. E ele fez esse rolê com a gente. Você paga, combina o valor com ele, você manda, a gente vai buscar nesse endereço e entregar nesse. Quanto que dá? E eles te passam o valor. Inclusive são informações importantes pra eles, o andar também, porque como aqui na Alemanha não tem elevador. Tem muitos lugares que não tem elevador, e aí você tem andares assim, de até 6 andares os prédios, os caras precisam saber, porque daí precisa considerar se vai ter que descer, subir.
escadinhas aí com coisas pesadas, Por né? exemplo, eu e o Ben levamos a geladeira 4 andares abaixo e foi um caos, mas deu tudo certo no final. E também tem esse lance, tipo, você vai precisar que ele contrate um ajudante ou você vai, tipo, se disponibilizar a ajudar. Eu não queria pagar um ajudante, então eu fui lá e ajudei. Enfim, tem tudo esses detalhes. E também tem o lance de você comprar online e aí pagar pela entrega, porque dependendo do que você comprar, fizer uma compra gigantesca, a entrega vale a pena, sabe? Pra você receber tudo em casa bonitinho. Mas nos próximos vídeos a gente pode falar um pouco mais sobre montar móveis, mobiliar a casa em si, comprar eletrodoméstico e essas outras coisas. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, comenta aqui embaixo. A gente tentou trazer o máximo, mas eu sei que pode escapar uma informação ou outra. Mas espero que tenha ficado um pouco mais claro pra vocês. Exato. E qualquer coisa é só mandar aqui, né, nos comentários as dúvidas que ficaram aí, o que a gente não comentou, se a gente esqueceu de alguma coisa. Nos siga lá nas redes sociais também pra fazer suas perguntas. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso. Comenta uma casinha aqui embaixo se você chegou até essa parte. Se você chegou, você é muito maravilhoso, porque esse vídeo foi bom. Com certeza. Beijo, tchau!